Tá gravando, né? Agora sim. Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade a esses mini cursos de treinamento do GComp. Hoje com o tema do Digital Image Correlation com a Amanda Albertin. E desde já agradeço a participação de todos, né? Presença não. E também a Amanda por ter se disposto a ajudar com prestar esse mini curso para a gente. Amanda, é com você. Obrigado. Oi, gente, boa tarde. Como o José já me apresentou, eu sou a Amanda e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o processo de correlação de imagem digital, que é utilizado nos ensaios mecânicos para obtenção de deformações, tá? E utilizando o software GonCorrelate. É um software livre, tá? Então vocês conseguem baixar direto do site, é só colocar o nome dele lá, você consegue baixar e tem a versão gratuita para estudante. Algumas coisas são bloqueadas, tá? Mas a maioria, tudo que eu vou mostrar aqui, a gente consegue fazer utilizando a versão grátis do software. Vou falar um pouquinho hoje, então, sobre a definição de tensões e deformações de engenharia convencionais e as reais durante o ensaio de tração. O processo de preparo de amostras para utilizar o DIC, o procedimento durante o ensaio para a utilização da obtenção das imagens, a utilização do software GonCorrelate para determinação de deformações utilizando o DIC e como utilizar os dados do ensaio da máquina com os obtidos pelo software para a gente daí ter as curvas de tensão e de deformação, tá? Então, começando aqui, porque utilizamos esse método para obter deformações, tá? No ensaio de tração, a gente tem um corpo de prova que ele já está com o padrão, que depois eu vou explicar por que a gente faz esse padrão de pintura no corpo de prova. Esse aqui é um corpo de prova de manta de fibra de vidro com poliéster. Então, é feita a filmagem do ensaio e aqui é aplicada a carga, no sentido... Tá com som. É aplicada a carga e o material é tracionado até a ruptura final. Então, aqui a gente já tem a ruptura final do material. O que a gente precisa saber durante o ensaio? As dimensões do corpo de prova. Então, essa área aqui, né, a área da seção, que no caso é a largura e a espessura, e o comprimento inicial do corpo de prova. Então, seria o comprimento inicial útil. Então, tirando as partes que estão fixadas na garra da máquina, tá? Então, aqui é aplicada uma força P durante o ensaio, e isso faz com que o material se deforme, mudando o comprimento inicial L0 para um comprimento instantâneo, após o início do ensaio, tá? O que é a tensão e a deformação de engenharia ou convencional, tá? Então, a tensão, que é utilizado esse símbolo aqui que eu não lembro o nome agora, tensão convencional, tá, ou de engenharia, é determinada através da carga P que está sendo aplicada sobre uma área fixa, que essa área seria inicial. E a deformação é determinada pela variação desse comprimento inicial, então o instantâneo menos o comprimento inicial, que seria a variação desse comprimento, dividido pelo comprimento inicial. Essas são as deformações a tensão é a deformação de engenharia, tá? Aqui a gente não considera que a área varia durante o ensaio, tá? Então, a área sempre vai ser considerada sempre a mesma, independente de se o material está reduzindo a largura aqui durante o processo de deformação. Então, aqui a gente tem que a tensão convencional vai ser igual a um módulo de elasticidade vezes a deformação convencional. Acho que a maioria do grupo usa esse tipo aqui de cálculo durante os trabalhos, utilizando somente a área fixa, né? Ela não varia durante o ensaio, e também utilizando só a variação do comprimento dividido pelo comprimento inicial.
Agora, o que é tensão e deformação real? É o que realmente está acontecendo durante o ensaio. Então, considere que as dimensões dos corpos de prova se alteram durante o ensaio. Então, ao invés de ser considerado somente uma área inicial constante, é utilizada uma área instantânea. Então, a cada instante do meu ensaio, cada dado, você vai ter uma nova área calculada. E também é considerado o comprimento instantâneo, tá? Que eu vou explicar como que muda a deformação daí na deformação real. A tensão real, então, vai ser a carga que está sendo aplicada da célula de carga da máquina, né? Dividido por uma área instantânea. E a deformação, a gente utiliza... Não vou entrar em méritos matemáticos aqui, mas chega nessa última equação aqui, que é deformação real vai ser igual a ln do comprimento instantâneo, tá? Que é o comprimento final, então vai ser o comprimento inicial mais a deformação, que é o que é determinado na máquina ou no extensômetro, né? Dividido pelo comprimento inicial. O que vai mudar na hora que a gente tensão, deformação, o que muda se eu usar o método convencional ou real? Devido à extensão, a área transversal S reduz conforme o ensaio é realizado. Então, o material, a gente traciona o material, então ele alonga e ao mesmo tempo reduz a largura ali inicial. Então, sofre essa restrição aqui. Assim, a tensão real sempre vai ser maior do que a convencional. Por isso que é um valor, pode dizer, mais real, mas só que o convencional tem uma abordagem mais, como pode dizer, sempre vai ter uma tensão máxima menor do que a que realmente o material aguentaria, tá? Mais ou menos assim. Por que a gente usa essa equação aqui? Então, a partir do ponto U aqui, na abordagem convencional, começa a ocorrer a restrição. Então, o material começa a reduzir a largura e a espessura, né? E perder capacidade de suportar carga. Sabendo que o volume é constante durante a deformação plástica, que é depois aqui da fase elástica do material, então aqui o volume é constante, então o S vezes o L, que é o S0 vezes o L0, ou SI vezes o LI, são iguais, não vai mudar o volume final do material, tá? Então é constante e a gente chega aqui nessa outra equação aqui. Essa equação aqui é válida entre A e F, tá? No regime linear elástico, então a gente tem que entre A e F, a equação que vale vai ser essa outra equação aqui, que é em relação à área inicial e a área instantânea que a gente calcula. Chegando num resumo final aqui, que é as equações que a gente vai utilizar na hora de precisar calcular a tensão e a deformação de engenharia ou a real, tá? Então, a gente utiliza essa equação aqui, que é a carga sobre a área inicial ali, ou variação do comprimento sobre o comprimento inicial para a deformação, tá? A real a gente vai usar a carga sobre a área instantânea e a deformação real. Na maioria dos casos, para compósito, a gente pode usar essa equação aqui direto. Não precisa considerar essa outra equação aqui, que é aquela outra parte do gráfico entre A e F, tá? Que o material em compósito a gente não tem tanta restrição igual em aço, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem o material, com essa equação aqui a gente consegue já considerar a deformação real, utilizando esse LN aqui, de comprimento inicial sobre comprimento instantâneo, né, final, sobre comprimento inicial. E uma outra,
fazendo manipulações das equações, a gente chega que a gente consegue correlacionar os valores convencionais com os valores reais. Então, aqui a deformação real vai ser igual a ln, entre parênteses, da deformação convencional mais 1, e a tensão real vai ser tensão convencional, entre parênteses, a deformação convencional mais 1, tá? Então, se quiser transformar os dados, dá para a gente fazer com essas outras duas equações aqui. Tá, beleza. A tensão e a deformação dependem do carregamento, que é o valor P, né, que é aplicado pela máquina de ensaio, e de características geométricas do corpo de prova. Então, a gente precisa saber a largura e a espessura e o comprimento inicial. Mas como que a gente obtém esses dados durante o ensaio, tá? A carga ela é medida por uma célula de carga durante o ensaio ou por um dinamômetro, se você quiser medir separadamente, né? Esse valor é obtido diretamente da máquina de ensaios. Então, a máquina vai dar para a gente o valor da carga P. E a deformação ela pode ser obtida utilizando extensômetros, tá? Então, a gente tem aqui a figura 1 do extensômetro que é utilizado nos ensaios ali no GComp, tá? Então, o que mede a deformação transversal e a longitudinal. E também pode ser utilizado strain gauges, que é aqueles que tem a parte que ele é colado no corpo de prova e daí tem ele é soldado e essa deformação emite sinais eletrônicos, não sei, que faz pegar a deformação que aconteceu no material, tá? E outro método para obter é através de correlação digital de imagens. Ali na Instron também tem o extensômetro, como que chama? O vídeo extensômetro? O vídeo extensômetro. Na Instron tem o vídeo extensômetro, que na verdade a gente só faz pontos do material, então 2 pontos para pegar a deformação longitudinal. Aqui a gente tem 2 pontinhos aqui, por exemplo, faria 2 marcações com uma distância já pré-definida, né? E também 2 pontos na transversal para pegar a deformação transversal. Mas só que aquele vídeo extensômetro da Instron dá muito problema, ele perde muitos pontos durante o ensaio. Então, a correlação de imagens vem para tentar facilitar o processo também, tá? Então, para a gente não ter que ficar perdendo o corpo de prova ou parando o ensaio, porque perde esses pontos durante a realização do ensaio de tração. Então, durante o ensaio, a máquina dá para a gente a carga aplicada e o movimento do travessão da máquina, tá? Que é chamado de stroke. E se a gente usa um tipo de extensômetro, aquele outro, esse aqui, por exemplo, ele dá também a deformação em relação ao extensômetro se a gente utilizar. Se a gente não utilizar, ele só vai dar o movimento da máquina, tá? O problema é que é um método indireto, não leva a rigidez da máquina, ou seja, as deformações sofridas pela máquina serão computadas para o corpo de prova. Então, ele não leva em consideração somente o que está acontecendo no corpo de prova, mas também essa rigidez que tem na própria máquina, tá? Então, por isso que é um método indireto de medição que, para fase elástica, não deve ser levado em conta para a determinação, por exemplo, do módulo elástico, tá? Então, a gente sempre tem que usar um extensômetro ou um strain gauge para conseguir calcular o módulo de forma correta. Então, a deformação longitudinal, ou EY, é uma deformação fornecida diretamente pelo extensômetro colocado longitudinalmente no corpo de prova. Então, durante o processo de correlação de imagem, a gente tem o padrão, né? O corpo de prova é pintado, e depois eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso, mas o próprio programa já vai dar a deformação para a gente. Não precisa calcular nada, a gente vai ter o valor final da deformação. E ele faz isso também com
a deformação transversal ou deformação em X, tá? Os extensômetros nas direções transversais, que seriam a deformação em X e em Z, quantificam o efeito da estricção e permitem calcular a área em cada instante do ensaio. Aí, se a gente... mas então eu teria que ter uma segunda câmera para calcular a deformação em Z, que seria da espessura. Normalmente, a gente considera o material ortotrópico, tá? Na maioria dos laminados também é material ortotrópico. Então, a deformação transversal vai ser igual à deformação em Z e tanto em X. Então, aqui, essa deformação em X e em Z são iguais, tá? Porque o material é considerado ortotrópico. Assim, é possível calcular as tensões e deformações reais utilizando dados obtidos pela correlação de imagens digitais. Então, através dessa variação, a gente consegue calcular essa variação, né? Essa deformação transversal. E aqui só está demonstrando algumas equações matemáticas em relação à variação da largura e da espessura, tá? E a gente chega numa equação final aqui para determinar, já com os dados do GIC. Então, para calcular a tensão real, que é aquela área instantânea, a gente vai usar isso aqui. Então, a carga aplicada, eu tenho uma largura inicial menos a deformação transversal vezes a largura inicial, que sempre vai ser um valor fixo, relativo, né? Deformação é um valor admissional. Então, aqui você vai multiplicar. E a largura menos essa deformação transversal também, vezes a espessura inicial. Aqui a gente daí tem o cálculo da tensão com a área instantânea, tá? Então, para cada ponto lá que eu vou pegar na correlação de imagem, eu vou ter um valor dessa deformação transversal e eu consigo calcular daí a área instantânea e, com isso, a tensão real. E em relação à deformação, ele já dá direto, tá? Então, a deformação já vai pegar o valor direto da deformação longitudinal ou em Y. Aqui, daí, seriam as convencionais de engenharia, que já são outros dados. Quais os procedimentos necessários para aplicar a correlação de imagem, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa ter um padrão durante o ensaio. Ele pode ser utilizado em diversos tipos de ensaio. Aqui a gente tem alguns exemplos de tração, flexão e cisalhamento no plano. Esses daqui foram realizados aqui no LAPOL mesmo. Como que é feito esse padrão? A gente pega a amostra, corta, já está nas dimensões certinhas, pega. Eu faço com fundo branco, então com a tinta spray branca mesmo, eu pinto todos os corpos de prova, espero secar, e depois, mais de longe, eu venho dando só umas apertadinhas assim no spray preto, tá? Para fazer esse padrão, para formar esses pontos pretos no branco. Não precisa ficar perfeito, tá? Aqui a gente tem até uns pontos maiores, mas isso não interfere depois. Lógico que não pode ficar com muito erro aqui no padrão, tá? Quanto mais padronizado, melhor para a análise da imagem. Mas só que aqui a gente já conseguiu um resultado bem bom do padrão aqui também. Então, consegue analisar bem a deformação com esse tipo aqui de padrão já. Eu não tenho como mostrar, não teve como que não consegui ir para o laboratório para conseguir filmar como que é feito, mas é mais ou menos assim. Se alguém quiser ajuda depois, eu consigo explicar melhor como que é feito esse padrão. Mas faz o fundo, pode ser preto também, depois esperar secar e depois fazer com a tinta branca os pontos, que também dá certo. Como que é feito, então? Eu faço a filmagem do ensaio, pode ser feito também através de fotos, tá? Tirar fotos a cada 2 segundos durante todo o ensaio, ou tirar fotos a cada 5 segundos. Mas só que como a gente não tem a máquina para fazer isso, máquina fotográfica, né? Eu filmo com o celular mesmo, uma qualidade boa. E o que é importante?
alinhar bem a câmera com o corpo de prova. Então, ele tem que estar totalmente paralelo ao corpo de prova. Então, o celular tem que estar paralelo e tentar pegar no máximo um plano só do corpo de prova, um plano que quer ser analisado, que seria esse plano aqui da frente da espessura. Não pode ficar na diagonal ou meio para o lado, porque daí você não vai conseguir ter a deformação fiel do plano que você tá analisando, tá? Então, aqui tem um exemplo da filmagem que a gente fez com o ensaio de flexão de sanduíche, tá? Então, aqui ele vai deformando, a gente consegue pegar toda a deformação até a falha do sanduíche aqui, tá? Depois de filmado, a gente tem o filme todo completo e durante o ensaio, como que faz para conseguir ficar ao mesmo tempo os dados da máquina com a da filmagem? Você pode começar o filme e soltar a máquina depois, né? Mas avisar daí, falar assim, foi. Aí depois cortar o filme, sabe? Ou dar play no vídeo e no ensaio ao mesmo tempo. Então, startar ali o ensaio na máquina e o vídeo ao mesmo tempo. Que eu acho mais fácil depois para conseguir pegar os dados. Porque no final ali você consegue cortar, porque vai ter o tempo final na máquina mesmo, do ensaio, e até onde você tem que analisar, que é até a falha. Aqui, depois de filmar o ensaio, o software ele até analisa o vídeo, tá? Só que fica muito pesado. Então, eu faço o processo através das fotos mesmo. Eu utilizo esse software aqui para transformar o vídeo em fotos. Eu até vou sair agora para mostrar para vocês. O software é esse daqui, tá? Free Video to JPG Converter. Vocês estão vendo, né, a imagem? Sim. Tá. Sim. Então, é esse aqui que eu uso, tá? Para transformar o vídeo do ensaio em fotos. Então, a gente vem aqui adicionar arquivo. Ou você pode arrastar o vídeo já para o lugar. Então, aqui eu tenho o vídeo que eu quero transformar. Ele carregou aqui já. Então, o vídeo tem 2 minutos e 49. O que é importante? A gente sempre olhar o nosso arquivo lá que a máquina deu, tá? Esse aqui é o arquivo desse corpo de prova que a gente ensaiou, tá? Então, ele dá tempo de ensaio, extensão, carga, atenção e a deformação aqui, tá? Mas só que essa deformação é em relação a essa extensão que é o stroke lá da máquina que eu falei. Então, normalmente é errado. Aqui, ó, o ensaio, a tensão máxima chega em 165 segundos. Então, em 165,08 já acabou o ensaio, tá? Então, é importante você sempre querer pegar quadros durante todo o ensaio. Então, aqui, se eu fizer de 2 em 2 segundos, eu não vou pegar aquele último ponto aqui de 165. Eu vou pegar até 164 segundos. Então, eu vou transformar todo o vídeo de 5 em 5 segundos. Então, eu vou pegar quadros do vídeo de 5 em 5 segundos. Eu posso fazer também de 1 em 1 segundo. Mas aí depende muito do computador, se vai conseguir carregar todas as imagens, tá? E aqui vocês conseguem escolher aonde quer que pasta que quer que vá as imagens, tá? Do vídeo. Então, aqui eu vou colocar em imagens mesmo. Ele vai transformar sempre o nome do vídeo. Então, aqui o nome do meu vídeo é CDP. Aí vai ficar, por exemplo, a primeira foto vai ser CDP01, a segunda CDP02. Eu preciso dessa sequência de números para na hora de jogar no software lá, ele reconhecer a sequência e carregar as fotos, tá?
Então, aqui eu vou fazer de 5 em 5 segundos e vou converter. Qual o problema que está acontecendo aqui no programa? Eu tentei fazer de 2 em 2 segundos e ele estava pegando as fotos um pouco erradas pelo que eu estava olhando, assim, no vídeo mesmo. Então, eu não sei se é problema no meu software aqui, mas estava dando erro. Não sei se é problema desse vídeo. Mas daí, depois eu vou fazer de 5 em 5 segundos com as fotos que eu peguei manualmente para ter certeza que estava certo, tá? Mas, normalmente, sempre usei esse software e estava dando tudo correto. Mas, às vezes, é o meu computador aqui. Eu tentei desinstalar, instalar de novo, mas não sei o que aconteceu. Amanda. Oi. Você disse que estava pegando a foto errada, mas o que você viu que você achou que estava errado? Ó, Para não assim, considerar. deixa eu ver se eu acho que eu tenho aberto o vídeo aqui. Esse aqui é o vídeo, tá? Aí, por exemplo, em 200 e... A falha ocorre em 165 segundos lá, né? Que eu falei. Que no caso seria 2,45. Aqui ainda tá 2,44. 2,45. Aí a última imagem que eu teria lá seria essa daqui, porque ele não vai pegar a de 2,49, porque já acabou, não tem mais 5 segundos, tá? E na hora que eu colocava de 2 em 2 segundos, ele não mostrava mais duas imagens, por exemplo, que daí seria 2,46, que já ia ter ocorrido a falha. Ele não mostrava essa imagem aqui para mim no último quadro. Ele mostrava ainda antes de falhar, sabe? Ele tava excluindo os dois últimos estágios. E eu não sei por quê, porque tinha que mostrar ainda essa 2,46 e 2,48, de 2 em 2 segundos. Mas eu não sei por que ele não estava mostrando. Eu abria a pasta que ele vai salvando as fotos, ele jogava essas duas imagens lá no fim e apagava automaticamente. Eu não sei por que está acontecendo isso. Foi isso o problema que eu tive. Mas como aqui é para demonstrar mais a utilização do software, isso aqui vocês podem fazer depois. Tentar achar um outro software, alguma coisa. Eu tentei procurar, não achei, baixei outros que fazem essa transformação automática, né? Mas não consegui achar. Às vezes é problema do meu, eu tentei desinstalar, instalar de novo, mas não corrigiu. Ele continuava transformando e excluindo as duas últimas. Entendeu, José? Entendi, sim, Amanda. Obrigado. Tá. Aí eu salvei as imagens. Ela fica com a pasta do nome do vídeo, tá? E tem aqui todas as imagens. Então, como eu fiz de 5 em 5, então ele faz os de 5 em 5 dá 33. Mas importante que eu tenho que falar aqui, tá? Nesse programa, ele não salva, tipo, o inicial, por exemplo, 0, 5 segundos, 10 segundos. Ele já salva a primeira foto, é de 5 segundos. Então, 5 segundos, 10, 15, 20. Então, a primeira foto aqui, vocês têm que fazer salvar o 0 automático daí, manual, tá? Porque nesse programa ele vai pegando de 5 em 5 e não pega o ponto inicial ali do ensaio. Então, eu uso esse Fotos aqui da própria Microsoft, veio já automático, e ele permite você salvar as fotos nos quadros, tá? Então, eu coloco aqui no início, você consegue vir salvar uma foto, daí aqui já eu vou lá na pasta, né? Que tá aquelas outras. Então, vou colocar aqui 00. Então, agora eu tenho desde o momento 0 até 165 segundos, que é o que eu vou precisar para analisar, tá? O que eu fiz? Como eu não tinha certeza que as minhas fotos estavam certas, porque o meu programa estava dando erro, eu fui salvando manualmente para mostrar aqui para vocês. Então, eu peguei 0, 5 e fui salvando uma por uma nesse processo aqui com esse software. É o Fotos da Microsoft, você vai lá para salvar fotos em quadros, você consegue ir salvando de tempos em tempos, tá? Agora, vamos para o software. Eu vou fechar aqui o que eu estava fazendo antes, para a gente começar de novo.
agora eu já tenho as fotos que eu quero analisar, tenho um arquivo do ensaio. Aqui eu tenho já os dados do ensaio, tá? O que eu faço? Eu não gosto de fazer gráfico no Excel. Eu acho que fica feio, não gosto, então eu faço os gráficos todos no Orange. Eu já joguei os dados aqui para o Orange. Então, isso aqui vocês já aprenderam a fazer, que é abrir o programa e ir criando colunas, tá? Então, tempo, extensão, carga, só copiei do Excel para cá. E aqui uso o sistema em vírgula, tá? Ele não usa ponto. E eu criei outras colunas aqui, que é o que eu vou precisar depois que eu fizer a análise, tá? Então, eu vou ter o tempo também, para cada deformação, né? Então, a deformação em Y e em X. E depois eu vou explicar o porquê dessas outras de tempo e deformação em Y, e tempo e tensão, tá? Por que eu uso essas outras colunas aqui. Então, vamos iniciar o programa lá. Então, o software, como eu já falei, vocês conseguem só dar um Google lá no nome do software, já aparece o próprio site da empresa que desenvolveu. Então, a cara do software é essa daqui. Então, a gente começa aqui com New Project. O que a gente tem que arrastar aquelas figuras que eu vou analisar aqui para dentro, tá? Só que eu não... No caso, essa daqui. Tá? Então, aqui já tem de 0 a 34. Que é que eu fiz só pra gente olhar o último estágio para você. E eu vou arrastar aqui para dentro os estágios. Daí vai aparecer esse daqui, se eu quero analisar a deformação ou fazer um report image. Esse aqui eu nunca usei, não sei para que é só esse aqui mesmo, para analisar a deformação. Então aqui está carregando as fotos. E já apareceu. Então, o que poderia ter sido feito? Poderia ter cortado um pouco o vídeo aqui assim e ficado só com a amostra, mas não tem problema, tá? Porque a gente vai determinar a área que a gente quer analisar aqui dentro do software. Então, aqui eu tenho todas as fotos, ó. Dá para ver até a falha. De 5 em 5 segundos esse daqui, tá? Quando vocês forem analisar, pode pegar de 1 em 1 segundo, de 2 em 2, daí depende muito se vai pegar o ponto final lá, igual eu expliquei. A primeira parte aqui, eu tenho que determinar a minha área de superfície, tá? O meu componente de área. Como que eu faço isso? Então, é nesse símbolozinho aqui, tá? 3 bolinhas, parece um corpo de prova de flexão aqui, tá? Então, definir componente de superfície. Então, clica aqui. Vai aparecer essa caixinha aqui, mas não importa agora. Primeira coisa, eu tenho que desenhar. Então, nessa setinha aqui, eu consigo abrir uma parte aqui para eu desenhar, tá? Eu pego sempre essa... para determinar aqui com polígono, tá? Para eu conseguir fazer os pontos e determinar a área. Tem que estar sempre apertando Ctrl e o botão do mouse da esquerda. Aí eu venho para o outro ponto aqui que eu quero fazer a área. Clico, sempre apertando Ctrl, tá? Não solto o Ctrl. Outra área aqui embaixo. E vou fazer o outro ponto aqui. Depois que eu fiz o último ponto, eu clico com o botão direito do mouse e ele vai aparecer aqui já a definição da área que eu quero analisar. Tá. Depois que eu fiz isso, eu tenho que analisar se tá bom o meu padrão. Então, eu venho aqui em qualidade de padrão, né? Pattern Quality. O que diz se o meu padrão tá bom ou não? Ele tem que estar nessa parte verde aqui, dessa barra aqui colorida. Se tiver no vermelho, tá horrível, não dá para analisar, vai ficar ruim. E se tiver aqui no verdinho, tá legal. O que eu faço para mudar? Você pode mudar aqui
os pixels em relação à face, né? E a distância entre os pontos. Então, se eu for mudando aqui, vai mudar ali no verde, tá? Aqui eu posso ir abaixando. Quanto mais no verdinho aqui, melhor, tá? Eu vou deixar do jeito que tava, que eu acho que tava bem. Deixar assim, 27/8. E aperto em criar. Daí aqui ele vai criar a superfície para todos os estágios. Tá? Então aqui eu já tenho a superfície para todos os estágios. Se algum estágio deu problema, ele vai indicar aqui com um amarelinho nessa parte de baixo aqui, tá? Então na hora que der erro, vai indicar. Depois que eu fiz isso, como que o software vai saber as dimensões da... Ele precisa de uma calibração, de uma escala, tá? Então, para definir a escala aqui do software, o que eu faço? A gente sabe essa largura aqui do corpo de prova, né? Então, a dimensão aqui desse corpo de prova é 26,3 milímetros, mais ou menos, tá? Que é a média lá. Mas a gente consegue também colocar, por exemplo, colocar uma régua e tirar uma foto antes de começar o ensaio para ser o padrão 0, sabe? Para conseguir fazer a definição. Mas é importante que essa escala esteja sempre na superfície que a gente está analisando. Então, tem que estar aqui sobre o corpo de prova, tá? Então, normalmente eu uso mesmo a espessura do corpo, a largura aqui do corpo de prova de tração. Como que é feito isso? Então, tava aqui a gente tem os elementos. Então, dentro desse Measurement Series, sei lá, tem a deformação 1. Eu clico com o botão direito do mouse e vai abrir isso aqui. Aí, editar parâmetros de criação. Eu venho aqui e vou editar a calibração. E definir escala. Para determinar os pontos por exemplo, eu vou sempre que for definir algum ponto, alguma coisa, tem que estar apertando o Ctrl aqui no teclado. E eu vou definir aqui as distâncias dos pontos, tá? Então, ponto 1, ponto 2. E a largura do meu corpo de prova é 23,3. E vou dar OK. Aí agora a escala já está definida aqui, então ele vai fazer toda a análise de deformação em relação a essa escala que eu coloquei. Então é sempre muito importante essa etapa de colocar a escala aqui dentro. Então é deformação, botão direito, lá em cima, definir parâmetros e depois definir escala, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Não sei se está muito rápido. Ótimo, não, tá ótimo. Muito bom. Tá. Tá perfeito. Ó, depois que eu fiz isso, tá? Eu consigo agora analisar, colocar extensômetro, desenhar em si. Se vocês quiserem, eu quero ver como que fica o padrão de deformação coloridinho aqui, só para eu ver como que tá. Aqui a gente consegue analisar o epsilon x, o epsilon y, major strain, minor strain, thickness reduction. Essa equivalente aqui eu usei no ensaio de cisalhamento no plano, dá para ver a deformação certinha, fica bem legal para ver. Mas aqui eu sempre, no ensaio de tração, eu coloco essa epsilon y, que ele vai ver o padrão em relação à deformação y, tá? Daí aqui é só em relação a um valor fixo e ele vai dar em porcentagem, tá? Isso aqui é só o padrão de cor aqui. Então, o estágio 1 ainda não tem nada e conforme eu vou mudando, ele já vai aparecendo aqui o padrão de deformação nos estágios, tá? E para conseguir mudar a visualização aqui, é só mexer no roll aqui do mouse, daí você consegue ver. Aqui tá com a imagem, o padrão, mas vocês conseguem mudar aqui também e ver só em relação à superfície que foi criada, tá?
O que não ficou tão bom durante a filmagem desse ensaio? O alinhamento aqui do vídeo, tá? Não ficou tão perfeito, daí os eixos acabam que não ficam tão alinhados. Tem como mudar os eixos aqui do programa para conseguir alinhar bem o corpo de prova, mas eu não gosto de fazer isso, é muito complicado. É melhor filmar já com bem alinhadinho do que ficar mudando isso aqui no software, tá? É trabalho à toa daí. Se você quiser, o que eu... Aqui, ó, tá vendo que quase não tá mostrando a coloração de deformação? Por quê? Porque tá muito grande aqui, 11%, tá? Então aqui vocês conseguem mudar e colocar 5%. Aí já aparece melhor a evolução da deformação. Mas isso aqui depois a gente vê. O mais importante, tá, Amanda? Como que eu vou obter as deformações transversais e longitudinais? A gente tem que construir, vem aqui em Construct, vai vir aqui em Distance, e a gente consegue desenhar um extensômetro aqui, criar um extensômetro. Ctrl de novo, conforme vocês vão apertando Ctrl e mudando a posição do mouse, ele vai dando o padrão de qualidade aqui padrão de qualidade da superfície. Então, quanto maior, melhor o ponto que você quer analisar, por exemplo. Mas aqui eu vou pegar um ponto aqui da superfície, por exemplo, esse aqui. Qual que é a direção do extensômetro que eu quero criar? Em Y, aqui foi para cima, eu mudo aqui a posição para baixo, tá? E o comprimento do extensômetro. Aqui eu vou colocar de 100 milímetros, tá? Mas vocês podem colocar de 50, de 25, depende do que vocês querem analisar, ou até maior para pegar mais ainda o comprimento útil aqui do corpo de prova. O que é interessante na correlação de imagens? Quando a gente usa aquele clipe extensômetro lá, que é o que é utilizado no laboratório, a gente pega a deformação de 50 milímetros, 25, eu não sei a distância dos clipezinhos iniciais ali. Então, acaba que fica mais pontual a análise. Aqui a gente consegue ver a deformação numa área maior do corpo de prova, não somente ali pontual, onde o extensômetro está sendo aplicado, tá? Daí eu vou criar ele, então eu já tenho o extensômetro 1. E em relação ao eixo X, se tivesse bem alinhado, vocês iam ver que já ia estar bem certinho aqui com o corpo de prova. Pode fazer o extensômetro aqui, por exemplo, com ponto alinhado com o corpo de prova, mas eu não vou, por exemplo, eu vou pôr um ponto aqui e outro aqui. Tá? Ele cria aqui alinhado com o corpo de prova. E daí você pode mudar aqui a dimensão também dele, tá? Eu não vou fazer isso, vou deixar só em Y para a gente ver a deformação direto em Y. Mas dá para colocar em relação, sem ser com o eixo do sistema aqui de análise. E analisar também depois só a variação do comprimento ali do extensômetro que não está alinhado com o eixo, tá? Eu vou fechar que eu não sei se criou esse outro. Tá salvando. Não. Criou o extensômetro 1, tá? Mas eu quero já analisar direto a deformação transversal também do corpo de prova. Então, eu vou criar um outro extensômetro mais aqui no centro do corpo de prova, tá? Então, Ctrl, vou pegar aqui no cantinho aqui do corpo de prova e direção X. Aqui eu vou colocar um comprimento de 20, não sei porque que ele vai para cima também, 5, tá? Então 25 aqui para a direção de X, criar. E vou fechar porque eu só quero um agora. O que aconteceu? A gente tem aqui até o momento de 165 segundos, aqui tá 33, ele mostra 33 segundos, mas não é, né? A gente sabe que aqui tá de 5 em 5 segundos, então é 33 vezes 5, que vai dar o 165 segundos, tá? E aqui já ocorre a falha,
Então, como ocorreu aqui a falha do corpo de prova, ele já mostra que não vai pegar a deformação, tá? Então, quando a superfície dá problema também, vai aparecer esse amarelinho aqui embaixo, que foi o que eu falei antes. E os valores? Como que eu vou determinar os valores da deformação? Então, eu clico aqui no extensômetro 1, tá? E venho aqui nessa lupinha. Cliquei na lupinha. Aí, aqui embaixo da lupa, tem esse quadradinho que me dá o que eu quero analisar em relação ao extensômetro. Ah, eu quero a mudança de comprimento em Y. Aí vai abrir essa caixinha aqui, há um valor fixo e vai dar o valor em porcentagem, que já é a deformação em porcentagem em relação ao extensômetro, tá? Então, aqui em cima já aparece todos os valores de deformação até o último estágio. Aqui não apareceu porque ele já tinha rompido, tá? Então, aqui até o momento antes de ocorrer a falha, a deformação é de 1,963%. E em relação ao extensômetro na direção de X, mesma coisa, já está a lupinha aqui, eu clico aqui embaixo, a mudança em relação, o comprimento em relação a X. Aí há um valor fixo, ok. Então aqui já tem toda a deformação em relação transversal, tá? Ah, mas eu eu quero saber em milímetros. Em milímetros também dá para fazer. Clico no extensômetro, daí você vem aqui em distância. Aí vem em Y, porque eu estou no extensômetro do eixo Y, e aqui ele vai dar em relação a um valor fixo em milímetros, e eu tenho o valor de LY aqui, tá? Toda a deformação que ocorreu em milímetros. E em X a mesma coisa. Eu venho aqui de novo, mas daí a distância em relação ao X. Então, o valor fixo, que é o de 25, em relação ao extensômetro. E aqui toda a deformação em milímetros daí. Tá? Todo mundo pegou como que calcula? Sim, sem problemas. Bem simples, né? Não tem segredo. Muito legal. Tá? Ah, eu quero tirar uma foto durante da análise aqui, tá? Então vocês conseguem, por exemplo, vamos colocar quando tá deformando mais aqui, tá? Um pouco antes de falhar. Vocês conseguem vir nessa fotinha aqui, tá? E ele vai criar a foto que vocês querem salvar, tá? Então, vocês podem mexer aqui, se vai aparecer esse extensômetro 2, o padrão de superfície ou não, dá para excluir e deixar a deformação aparecendo aqui já com a escala, tá? Ok. Daí, tem como... Aqui vai ficar em A4, tá? Como se fosse... E onde que vai aparecer? Nesse lado aqui tem todos os dados, tá? E vai estar aqui porque eu não coloquei o título lá, né? Mas dá para colocar antes de salvar. E exportar essa página, tá? Daí pode ser como PDF, como imagem, que é PNG. E você escolhe aonde que vai salvar. Então, eu vou salvar aqui dentro. Selecionei a pasta. E... Ok. Então, na hora que eu for lá na minha pasta, vai estar aqui salvo já como imagem essa fotinha aqui lá da análise de correlação. Beleza? Beleza. Certo. Tá. Então, voltando lá. Como que eu faço para tirar esses valores daqui? Então, tem essa caixinha aqui de salvar, né? Exportar. Aqui eu consigo... Vai vir para essa página, para a pasta já, tá? Dos valores. Daí eu vou colocar string CP03. Ok.
Vou lá para a pastinha, já vai estar aqui, tá? Então, eu vou abrir os dados de deformação. Sai dessa forma aqui, tá? Mas dá pra gente arrumar. Então, eu seleciono aqui a primeira, que ele tá em linhas aqui. Então, eu venho em dados, texto para colunas. Delimitado. Então, o que tá delimitando aqui é vírgula, tá? Então, se eu colocar ali vírgula, já vai separar tudo do jeito que eu quero. Avançar. Como ele tá em ponto, eu tenho que trocar. Então, eu vou colocar ponto aqui e vírgula aqui embaixo. Ok? Concluir. Então, já sai aqui tudo já no sistema que a gente quer. Mas eu quero isso não em colunas assim, quero em linhas. Então, selecionar até o final, Ctrl C. E eu colo aqui embaixo. E venho aqui no negócio de colar e troco. Beleza? Daí aqui eu já tenho as deformações, tudo certinho. Eu vou colocar o tempo em segundos. Então, primeiro é 0, depois é 5, depois é 10, depois é 15. Que é o que a gente pegou lá das imagens. De 5 segundos. E o último 170 que já tinha... Aqui ele colocou 170, mas é 169 porque não tem 170. Que eu tinha pegado para mostrar a falha para vocês. Tá? O que eu faço? Vou passar isso aqui lá pro Origin. Então, eu não quero. Eu quero tempo. Vou lá no meu Origin. Então, tempo. E eu quero a deformação. Não quero em milímetro. Eu quero já em porcentagem. Que é o que eu uso para fazer os gráficos. Eu nunca uso só em milímetros. Eu uso direto em porcentagem. Tá? Então, aqui em porcentagem. Esse é o Y. E vou vir lá o I. Agora eu tenho aqui. Eu vou excluir esse último ponto aqui, tá? Que eu não tenho, que é antes da falha. E aqui eu tenho também os valores do ensaio até ocorrer a queda ali de tensão, que é onde falha, né? De 148 para 25 megapascal. Eu vou excluir essa última linha aqui, tá? Eu vou explicar depois. Que eu quero só até onde ocorre o tempo ali que tem analisado com a correlação. A primeira coisa, eu vou fazer um gráfico de tempo com a deformação em Y, tá? Vou fazer um gráfico lá, plot line. Fiz o gráfico de deformação no tempo, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui em análise, fitting e polinomial fit. Vou colocar a maior ordem possível para ficar mais fiel aos pontos aqui, tá? E eu quero 200 pontos, não quero 1000. Mas vocês podem colocar 1000, eu vou pôr 200 aqui. Ah, ok. Ele já vai me dar isso aqui. Isso aqui é os pontos da curva lá que ele deu, tá? Eu vou abrir aqui o gráfico para vocês verem. Então, o R quadrado fica 0,9999. Então, fica bem semelhante aos dados que eu tenho aqui. Agora, eu vou abrir lá de novo. E aqui eu tenho os dados dessa tempo com a deformação em Y. Eu vou selecionar, Ctrl C. E vou passar aqui, ó, tempo, deformação Y. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a máquina me dá muito mais pontos do que a correlação digital e de imagem digital. Então, eu tenho muito mais pontos de tensão do que de deformação.
E para a gente não precisar ficar excluindo, tipo, eu vou pegar 0, vou excluir até o 5, depois vou excluir até o 10. Para não fazer isso de forma manual, a gente faz dessa forma aqui, tá? Dá para fazer de outras formas, que eu sei que tem como criar um programinha lá no Excel e ir pegando de pontos em pontos. Tipo, eu quero selecionar de 0, 5, 10, você consegue pegar os dados já automaticamente. Eu não sei fazer isso, eu faço dessa forma, tá? Então, aqui eu tenho os dados e eu vou fazer a mesma coisa em relação aos dados da máquina. Então, eu vou plotar tempo e tensão, tá? Então, plot, line. Então, isso aqui é minha curva de tensão no tempo. Então, eu vou clicar aqui, venho em análises, polinomial, abrir, eu quero 200 também. Isso aqui é muito importante. Sempre tem que, como eu quero ligar um ponto com o outro, eu tenho que ter sempre a mesma quantidade de pontos e o mesmo tempo ali final, para não variar depois o tempo de uma variável para outra, tá? E aqui, 9. Criei aqui, ali no gráfico 2. Então, aqui eu tenho a curva em si, né? O polinômio, o polinômio, e o r quadrado deu quase 1 aqui, 0,999, tá? Então, agora eu vou pegar os dados dessa linha aqui que foi criada, que tá aqui dentro, ó. Fica sempre aqui. Então, esse aqui é o meu sheet 1, que é os dados que eu tenho. Isso aqui é das curvas polinomiais que eu criei. Então, aqui é o 2, que é o de tensão. Venho aqui e vou colar. Então, é tempo, tensão. Tá? Então, o que aconteceu? Então, tenho sempre o mesmo tempo aqui, e um valor para deformação e um valor para tensão. Tá? Agora, o que eu quero? O gráfico que eu quero é de deformação longitudinal por tensão. Então, eu vou plotar agora o gráfico de tensão e deformação. Tá? Então, agora a gente tem o gráfico aqui de tensão e deformação, utilizando os dados da máquina com os dados da correlação de imagem. Então, aqui eu vou arrumar. Então, aqui, ó, 0 até o valor máximo de tensão, tá? E o que a gente consegue fazer de forma que não fica bonito lá naquele vídeo tensômetro da Instron? O Poisson, tá? Poisson. O que é o Poisson? A correlação da deformação transversal com a longitudinal. Só não lembro agora qual que fica em X e qual que fica em Y. Alguém lembra? Nesse caso aí, a transversal pela longitudinal, né? É x por y. X no X. No gráfico, tu diz? No gráfico. Porque, tipo... É que tem como colocar no gráfico. Daí isso é automático depois. Eu vou fazer aqui. O Poisson é x dividido por y. Tá, X por Y, né? Isso. Tá, então... Então, é transversal e a longitudinal no X.
Mas só que para ficar o gráfico certinho, eu vou multiplicar a deformação aqui por -1, a transversal, tá? Então, é a coluna H vezes -1. Apareceu mais. Okay. Então, vou botar. Esse aqui é Y. Então, Y é em X. Então, a longitudinal em X. Ué, o que deu errado? Não tinha dado só isso de deformação. É um ponto. O que deu errado? Calma aí, gente. Tá, depois eu vejo por que não deu certo. Era pra ter dado certo. Vou tentar de novo. Então é a X, tá certo. Tá, agora foi. Então, aqui tem a relação de deformação longitudinal com a deformação transversal, tá? Que é utilizada para determinar o Poisson. Como que... Ô, mano, Oi. eu acho que tu fez -1 em vez de multiplicar por -1. Eu acho... Não, acho que eu arrumei depois. Porque olha ali, ó. Não sei. Ó, aqui é 1,6 na coluna G e ali tá 0,6. Não, tá certo, ó. Menos 0,04, 0,04, 0,063. Tá certo aqui. Os valores. Tá vendo? Ah, tá. Ah, tá, o outro é Y ali, né? É, o Y eu não mexi. Eu só multipliquei por -1 para ficar já o gráfico certinho para determinar o Poisson. Ah, beleza. Ah. Agora ficou certo. Vou excluir isso aqui. Esse aqui daí, primeiro, isso aqui é a relação, tá? Depois eu venho aqui
Mas para determinar aqui, como que eu faço para determinar o módulo, tá? Quando eu tenho aqui o gráfico. Eu venho aqui nessa setinha aqui do Origin, eu vou posicionar ele em 0,3% de deformação, que é o que a norma pede, tá? De 0,1 a 0,3. Então, eu consigo... Aqui embaixo eu tô vendo... Aqui eu tô vendo X, tá? Que é a deformação em porcentagem. E a tensão em Y. Então, eu vou lá em 0,3 de deformação, tá? Então, aqui já tá posicionado. E aqui embaixo eu tenho um outro que eu vou puxar para 0,1. Então... Vou deixar aqui em 0,109 aqui. Clico 2 vezes. Ele criou ali essa seleção, tá? O que eu vou fazer agora? Vim aqui em análise. Linear Fit. Tá? Só apertar OK. Amanda, que compósito mesmo é esse? O compósito é uma manta de vidro com poliéster. Ah, beleza. Tá? Vim aqui no meu gráfico, tá? Aqui. Ele vai dar essa tabelinha aqui. Tá vendo que ele criou uma linha ali, onde eu coloquei a posição de 0,1% e 0,3%, tá? Isso aqui ele criou uma reta, né? E daí, através dessa reta, você já consegue determinar o módulo através desse slope aqui. Só que você sempre divide por 10, tá? Então, o módulo desse material deu 8,895 giga, no caso. Então, você consegue determinar dessa forma aqui o módulo, utilizando essa forma automática aqui, de determinar os pontos e fazer o fitting linear, tá? O fit linear. Então, é esse slope, e só dividir por 10, porque sempre, como está em porcentagem, né? Tem que transformar daí para gigas, dividir por 10, que dá 8,895 gigapascal o módulo. Tá? Só queria mostrar isso aqui, porque muita gente faz na mão o cálculo, pega o ponto e subtrai os dois pontos e divide, e dá para fazer dessa forma mais automática aqui, tá? E a mesma coisa dá para fazer com o Poisson, né? Então, eu vou pegar os pontos também de 0,1 e 0,3% e determinar o módulo. Então, essa setinha aqui, eu vou lá para 0,3, 0,33 e puxo aqui de baixo para 0,1. 2 pontos. Então, análise, linear fit. Ok. Ali ele já vai criar a retinha, né? Você já tem o valor do Poisson, que é de 0,312, tá? Que é o valor mesmo para compósito, normalmente dá de 0,3 o Poisson. Tá? Então, o valor aqui do slope, 0,313, para arredondar, que é o valor do Poisson do compósito. Dessa amostra, né? Então, no ensaio, o que você teria que fazer? 5 amostras e fazer isso 5 vezes e depois a média. Tá? Para vocês terem uma ideia, em relação aos dados da máquina, tá? Que foi o que foi obtido lá. É essa amostra aqui, tá? 3. Olha o valor que ela deu de módulo. 16,910 GB. Deu metade com a análise de correlação de imagem. Por quê? Porque tem muito erro, a deformação ali da máquina, o stroke, tá? Com certeza, esse aqui não foi utilizado o extensômetro, tá? A gente fez o teste com os outros com extensômetro. Deixa eu ver se eu tenho os valores aqui.
Com o extensômetro. Ó, aí com o extensômetro, olha o valor do módulo. 8,984, 10, 10,191. Então, fica muito mais coerente os valores usando o extensômetro e a correlação de imagem, tá? Então, não dá para confiar nos dados da máquina. Você tem sempre que usar um extensômetro, ou aquele de clip lá, ou o string gauge, ou a correlação de imagem. O vídeo de extensômetro também dá os dados eles de longitudinal, ele dá um dado bom, tá? Só que perde muito durante o ensaio. Esse é o problema dele, que ele perde muito. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Aqui eu coloquei só algumas... Deixa eu colocar aqui. Isso aqui a gente já viu. Então, aqui é quando eu fiz o de cisalhamento no plano, tá? Isso aqui foi um teste, eu não consegui validar, porque a Cadine, na época, não sabia mexer nos string gauge, pra gente tentar colocar atrás do string gauge e eu fazer a correlação de imagem com a face da frente, né? Pra ver se os valores iam bater. Mas deu para fazer a análise, ficou bem legal, assim. E você consegue ver toda a deformação. Ali no finalzinho dá para ver bem que ela é concentrada bem ali no centro, que tem a deformação. E os extensômetros eu coloquei do tamanho que a norma pede lá, que é o tamanho mínimo para os string gauges, né, no caso, que eu acho que é 3 milímetros, alguma coisa assim. Aí você coloca o extensômetro de 3 milímetros na posição de mais 45 graus e menos 45. Acho que é isso, não lembro direito, mais e menos 45 aqui, ó. E aí você tem os valores de deformação e consegue calcular daí a deformação de cisalhamento. E aqui a gente tem também, que foi os últimos que a gente analisou agora, que é os de flexão, que consegue pegar o deslocamento certinho do material mesmo, né? Não só daqui da máquina. O de flexão é o que dá menos erro, tá? Que eu já comparei isso no meu mestrado. Eu utilizei o GOM e os dados da máquina dá pouca diferença. O de flexão até que dá para usar, o stroke ali, que é o deslocamento da máquina, mas ainda é interessante usar a correlação, que você tem todo o padrão de deformação ali da amostra no tempo. E dá para ver bem onde começa a iniciar a falha ali, é bem legal. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu estou aberta a perguntas aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser que eu mostre alguma coisa. É isso. Show de bola, bem legal. Muito obrigado, Amanda. Deixa eu parar de gravar aqui para você. Não sei se deu para entender. Não, deu sim.